Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de formação para professores da Escola Dominical. Módulo 2, Como estudar a Bíblia. A aula de hoje será sobre a dedicação prática do estudo bíblico. Nós iremos abordar nesta aula alguns aspectos que levam as pessoas a se dedicarem ao estudo bíblico, mas principalmente algumas questões que fazem com que as pessoas não se dediquem ao estudo bíblico, ao estudo da palavra de Deus. Nesse sentido, é interessante que o professor venha observar se existem algumas questões que não estejam atrapalhando no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento do estudo bíblico pessoal. Nós sabemos que a tarefa de ensinar traz em si uma grande responsabilidade. E tal responsabilidade nos encoraja para que haja dedicação à busca de conhecimentos. E esses conhecimentos dizem respeito tanto às Sagradas Escrituras, como também envolvem outros aspectos relacionados à tarefa de ensinar, como a aquisição de habilidades para se comunicar, o conhecimento relacionado às técnicas e métodos de ensino, como também a utilização adequada dos recursos didáticos. E essa dedicação precisa ser mantida, não somente porque você precisa ensinar, mas pelo fato de que você também precisa aprender os assuntos antes de tudo para poder ensiná-los. Então não convém ao professor se propor a ensinar um determinado assunto em sala de aula sem que antes venha se dedicar em compreendê-lo adequadamente. E se tratando de assuntos espirituais, que ele venha também colocar em prática na sua própria vida antes de ensiná-los para os alunos. A dedicação do ensinador cristão é indispensável para que possa exercer com êxito a tarefa que é nobre de lecionar a palavra de Deus. E nesse sentido, professor, é necessário que você fique atento para algumas questões que a palavra de Deus nos orienta em relação à dedicação prática do estudo bíblico. Nós observamos o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Lá, ele nos apresenta duas razões para nos dedicarmos ao estudo e conhecimento das Sagradas Escrituras. A primeira dela tem o propósito de conhecermos Jesus Cristo e receber a sua salvação. No caso, no versículo 15, nós aprendemos sobre ele e a redenção pela palavra. A segunda razão tem o propósito de sermos ajudados a crescer espiritualmente, a fim de estarmos equipados a fazer a obra que Deus colocar em nossas mãos para fazermos. Aí, nesse caso, nós encontramos este princípio, essa segunda razão, no versículo 17. E ele também revela os meios de crescimento. O apóstolo Paulo aponta os meios de crescimento, que são os seguintes: o ensino, que quer dizer a doutrina, a repreensão, a correção e a instrução. Então veja que o apóstolo Paulo ele traz uma base completa para nos mostrar a necessidade de uma dedicação prática do estudo bíblico. E o ensino, em primeiro momento, vai mostrar o caminho no qual devemos andar. A repreensão nos indica onde saímos do caminho. A correção nos conta como voltar ao caminho certo. E a instrução na justiça nos ensina como permanecer no caminho. Isto significa que a Bíblia é o guia completo para vivermos uma vida cristã plena. O professor da escola dominical precisa estar plenamente consciente destas verdades, para que, de fato, o seu estudo pessoal da palavra de Deus seja proveitoso e que o seu ensino, de fato, venha a realizar grandes transformações na vida dos alunos. Agora, nós queremos falar sobre as razões que impedem a dedicação prática do estudo da Bíblia.
Alguns se dedicam ao estudo da Bíblia para saber o que ela diz sobre determinados assuntos. Essas seriam algumas razões que estimulam as pessoas a buscar algum conhecimento da Bíblia Sagrada, a se dedicarem ao estudo da Bíblia. Mas nós iremos focar nesse bloco justamente as razões que impedem, que são 3. Um outro motivo que alguns buscam se dedicar a estudar a Bíblia Sagrada é a mera curiosidade intelectual. Além de saber o que algumas passagens da Bíblia diz sobre determinados assuntos, existem outras pessoas que querem estudar a Bíblia por mera curiosidade intelectual. E há alguns também que se dedicam para conseguir responder aos questionamentos dos debates estabelecidos em rodas de conversas. Nós sabemos que existem muitas situações em que as pessoas se propõem a debater determinados assuntos que estão nas Sagradas Escrituras. E algumas pessoas vão se dedicar ao estudo da Bíblia quase que exclusivamente para conseguir responder aos questionamentos dos debates, os quais eles estão inseridos. Porém, este não é ou não deveria ser o principal propósito do professor da escola dominical ao se dedicar à prática do estudo da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o professor da escola dominical tem o dever de realizar o ensino das Escrituras de forma que ela venha transformar a vida do aluno. Então, saber o que ela diz sobre um determinado assunto, ter curiosidade intelectual e conseguir responder a alguns questionamentos em debates, está aquém daquilo que o professor precisa ter como motivação para se dedicar ao estudo da Bíblia. E há pelo menos 3 razões pelas quais muitos cristãos não se dedicam à prática do estudo bíblico. E a primeira delas é não saber como estudar. Esta é a primeira razão pelas quais muitas pessoas não se dedicam ao estudo da Bíblia, que é pelo fato de não saber estudar. Algumas pessoas têm dificuldades de compreender determinados assuntos bíblicos e a falta de um método adequado que venha nortear o estudo dessa pessoa faz com que a pessoa venha desistir. Quando alguém não sabe estudar determinado objeto de estudo, neste caso nós estamos falando da Bíblia, ele vai se desestimular, justamente por não compreender adequadamente e saber aplicar as verdades ali encontradas à sua própria vida. Logicamente, nem todos os textos da Bíblia Sagrada se aplicam a estas afirmações. Existem alguns textos que são muito claros, que é a questão da perspicuidade das Sagradas Escrituras, ou seja, a Escritura ensina ou revelam ou interpretam a própria Escritura. E nesse sentido, não há qualquer divergência de um texto para outro. O que indica, de fato, é uma diferença de visão e de ênfase que o autor dá sobre determinado assunto. E muitas pessoas não se dedicam ao estudo da Bíblia pelo fato de não saber estudar, pelo fato de não saber entender como absorver o máximo de cada texto das Escrituras. E a falta de um estudo apropriado da Bíblia poderá comprometer o desenvolvimento doutrinário e, por sua vez, a edificação espiritual do cristão. Nesse sentido, eu quero ressaltar que o professor da escola dominical não deve se deixar levar por esta limitação. Aqui, ao longo deste módulo, nós estamos tratando de métodos de estudo bíblico, justamente para evitar que o professor venha deixar de estudar a Bíblia por não saber estudá-la adequadamente. Isso pode até acontecer na vida de um cristão comum, mas na vida de um professor é algo que deve ser evitado a todo custo. E nesse caso, você tem este curso, tem os módulos para
orientar você a obter o máximo de conhecimento e de aplicação pessoal através do estudo das Sagradas Escrituras. E qual é a solução? A maneira mais apropriada para o professor da escola dominical superar rapidamente esse grande impedimento ao estudo da Bíblia é buscar aprender e fazer o uso dos métodos de estudo bíblico. É através dos métodos de estudo bíblico que o professor da escola dominical irá ter todo um domínio a respeito de tudo aquilo que está sendo lido, estudado e aplicado nas Sagradas Escrituras. A segunda razão pela qual muitas pessoas deixam de se dedicar ao estudo da Bíblia é justamente a falta de motivação. Muitas pessoas não se dedicam ao estudo da Bíblia por falta de motivação. E essa falta de motivação está relacionada primeiramente ao aspecto anterior. Se uma pessoa não sabe estudar a Bíblia adequadamente, ela vai se desmotivar por não poder aplicar adequadamente as verdades encontradas nela. E a falta de motivação, além disso, provém de dois lados, o lado interno e o lado externo. A motivação, ela provém de dentro da própria pessoa, é intrínseca, e há algumas pessoas que precisam ser motivadas externamente para realizarem alguma atividade para si mesmas e para outros. Elas precisam ser estimuladas para sentirem ou para se sentirem à vontade para realizar o seu estudo bíblico em particular. É por isso que uma das formas que eu coloquei nos primeiros módulos, nas primeiras aulas deste módulo sobre como estudar a Bíblia, é estudá-la em grupo. É uma das técnicas, é um dos métodos de estudo da Palavra de Deus. As pessoas que têm dificuldade de estudar a Bíblia por si só, sozinha, podem encontrar refúgio e uma solução no estudo bíblico em grupo. E dessa forma, mesmo havendo falta de motivação internamente, externamente a pessoa estará sendo motivada por outras pessoas a alcançar esse objetivo, que é se dedicar ao estudo da Bíblia Sagrada. Antes de abordar a terceira razão, eu gostaria também de falar sobre como resolver esse assunto. E no caso do professor da escola dominical, ele não pode perder de vista o seu grande privilégio confiado pelo Senhor Jesus Cristo, o qual o chamou. O professor deve estar plenamente consciente da sua responsabilidade para consigo mesmo e com a sua missão no corpo de Cristo e na igreja local. Dessa forma, professor, não há falta de motivação que venha prevalecer. Pelo contrário, se você está consciente do grande privilégio e da responsabilidade e da missão que o Senhor Jesus Cristo lhe entregou, dificilmente você deixará ou se deixará levar pela falta de motivação. Mas a terceira razão pela qual muitas pessoas deixam de estudar a Bíblia Sagrada, além de envolver a primeira e a segunda, envolve também a preguiça. É bem verdade que muitas pessoas não se dedicam ao estudo da Bíblia por causa da preguiça. Assim como em qualquer outra atividade de grande valor e proveito pessoal ou coletivo, estudar a Bíblia requer tempo, requer esforço, requer concentração e requer persistência. E nós sabemos que poucas pessoas querem se dedicar, tanto em relação ao seu tempo, quanto esforço, concentração e persistência. Por se tratar de algo de grande valor, a Bíblia Sagrada necessita um tempo de dedicação, um esforço, uma concentração, uma persistência, pois verdadeiramente muitas verdades ali encontradas não estão na superfície, e sim nas profundezas do texto. Com isso, eu não estou tentando justificar a necessidade da utilização do método alegórico. Na verdade, o método que nós privilegiamos
ao longo deste curso e que eu privilegio na minha própria atividade do estudo pessoal da Bíblia é o método histórico-gramatical. E ele tem como base os demais métodos que temos compartilhado aqui neste curso. E uma reflexão para nós que somos professores. A Bíblia é um livro repleto de preciosas pérolas, ou de pérolas preciosas. E as verdades mais profundas de Deus precisam ser buscadas com muita dedicação. É necessário que o professor esteja plenamente consciente dessa verdade. A Bíblia, ela está cheia de tesouro, está cheia de riquezas, mas muitas verdades profundas de Deus estão nas profundezas e não na superfície. Uma leitura rápida, superficial e descompromissada dificilmente irá prover ao professor da escola dominical os elementos chaves para que ele possa ter a sua própria vida transformada e a vida dos seus alunos. Então, professor, esteja ciente de que ao se dedicar no estudo da Bíblia Sagrada, você precisa empregar muito esforço, tempo, concentração, persistência. E tudo isso se resume em duas palavras: muita dedicação. E qual é a solução para resolver o problema da preguiça? O professor da escola dominical precisa superar os impedimentos ao estudo da Bíblia e não permitir que os maus hábitos o paralisem em seu crescimento pessoal e no conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que no tempo em que estamos vivendo hoje, existem muitas distrações. E essas distrações, em muitas situações, podem nos impedir de nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. E é necessário que cada um de nós estejamos conscientes desta grande responsabilidade, que é estudar e principalmente ensinar as Sagradas Escrituras ao corpo de Cristo. Porque é através do nosso trabalho, é através do meu trabalho, do seu trabalho, que o corpo de Cristo é edificado. E se nós fizermos esse trabalho de qualquer forma, certamente nós estaremos comprometendo o desenvolvimento doutrinário e principalmente o crescimento espiritual do corpo de Cristo. Nesse caso, eu me refiro àqueles a quem você tem acesso, que são os seus alunos. E eu espero que a aula de hoje tenha sido muito proveitosa para você. Até a próxima aula, se Deus permitir.